A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estamos estudando o livro Manual do Pastor e da Igreja. No áudio anterior, nós compartilhamos a introdução. Hoje, estaremos aqui dando início ao primeiro capítulo. O título, A Igreja. O termo igreja. O termo igreja vem da palavra grega eclésia, originária do verbo kalein, que significa chamar. Entre os gregos, esse termo se referia a uma assembleia do povo convocada regularmente para algum lugar público, com o objetivo de deliberar sobre algo, sobre algum assunto. Eclésia significa assembleia, congregação, mas os gregos não davam sentido religioso à palavra. Havia um outro tipo de reunião ocasional entre os gregos e o termo usado para tal reunião era sulogos. Eu peço perdão se a pronúncia dos termos gregos ou em outras línguas não estão correta, porque não é o meu forte, né? Não tenho formação em outras línguas. Dando continuidade, a palavra usada pelos autores do Novo Testamento é sempre eclésia, pois ela denota a ideia de convocação, o que se enquadra perfeitamente no objetivo da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento, o termo usado no hebraico para as assembleias dos hebreus é kahal. Deuteronômio capítulo 23, versículo de 1 a 3, Neemias capítulo 13, versículo 1 e Lamentações capítulo 1, versículo 10, cujo sentido geral é o mesmo da palavra grega, ou seja, convocação. Entretanto, kahal toma ênfase religiosa, pois a convocação era feita por Deus. A Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, sempre traduziu a palavra kahal por eclésia, mostrando que o povo de Deus sempre se apresentava solenemente diante do Senhor. A palavra eclésia aparece 114 vezes em um Novo Testamento, sendo que apenas 5 vezes ela aparece com o sentido secular. Das 109 vezes em que aparece com o sentido cristão, 95 elas se referem à igreja, como um grupo de fiéis, e nas outras 14 vezes o sentido é universal. Jesus foi a primeira pessoa a usar a palavra eclésia em o Novo Testamento, aplicando a um grupo daqueles que se reuniam ao redor dele e aceitavam os princípios do reino por ele estabelecido. Mateus capítulo 16, versículo 18. Com o avanço da igreja, o termo foi adquirindo vários significados, dos quais os mais importantes são: a. Um grupo de fiéis reunidos em alguma localidade definida. Leia Atos, capítulo 11, versículo 26, leia também 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 18, e leia ainda Romanos, capítulo 16, versículo 1, e Gálatas, capítulo 1, versículo 2. É a igreja local que, em alguns lugares, se reuniam nas casas. B. O número total daqueles que,
no mundo todo professam a Cristo Jesus e se organizam como o fim de cultuar a Deus sob a direção de um bispo e diáconos, oficiais designados para tal função. Leia lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, também em Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 16. A Igreja Universal no sentido restrito. E ser todo o corpo de fiéis, tanto na terra quanto no céu, que se unem ou se unirão a Cristo como Salvador. Leia Efésios capítulo 1, versículo 22, 23, capítulo 3, versículo 10 a 21, Colossenses capítulo 1, versículo 18. É a Igreja Universal no sentido amplo. Vamos agora dar uma pausa e voltamos no áudio a seguir, dando continuidade à leitura do livro Manual do Pastor e da Igreja, com o título Definição de Igreja. Até lá, a paz do Senhor.